Olá! Olha, todo mundo sabe que para fortalecer um músculo não tem segredo, é preciso exercício. Mas e o nosso espírito? Pois é, ele também pode enfraquecer, e muito se for negligenciado. Hoje, a gente vai mergulhar nessa ideia de que as disciplinas cristãs são, na verdade, o treino essencial para uma vida espiritual forte. E esse é um conceito que as Escrituras deixam bem claro. E o nosso ponto de partida é exatamente este versículo. Aqui, o apóstolo Paulo basicamente coloca a nossa rotina em perspectiva. Ele faz um contraste direto entre o valor do exercício físico e o da piedade. É uma comparação que define prioridades, sabe? E é isso que a gente vai desvendar agora. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos ver essa analogia do exercício para o espírito. Depois, a gente vai definir o que é, afinal, piedade. Na sequência, vamos falar sobre o desafio que é colocar isso em prática. E, por fim, como essas disciplinas são verdadeiras armas na luta espiritual. Então, vamos lá, começando pelo primeiro ponto, a analogia fundamental. Paulo não está dizendo para a gente não cuidar do corpo, claro que não, mas ele estabelece uma hierarquia de valores muito clara, mostrando a diferença entre o que é bom e passageiro e o que é eterno. A grande diferença aqui é o alcance das coisas. O exercício corporal, por mais saudável que seja, tem um benefício com, digamos, um prazo de validade. Ele termina com a vida presente. Já o exercício espiritual, a piedade, tem um impacto que vai muito além. Ele atravessa a fronteira do tempo. Vale tanto para agora quanto para toda a eternidade. E é aí que está a sua imensa superioridade. Certo. Mas afinal, o que é exatamente essa tal de piedade que é tão valiosa? Nosso segundo ponto vai mergulhar fundo no coração dessa disciplina, para a gente entender o seu real significado. A palavra original em grego, eusébia, já nos diz muita coisa. Ela é uma combinação de eu, que significa bom, com sebomai, que é ser devoto. Então, a gente não está falando de um sentimento vago, não. Estamos falando de um conjunto de atitudes bem concretas que mostram respeito, reverência e, acima de tudo, um profundo amor por Deus. A verdadeira piedade funciona em duas dimensões que não podem se separar. Tem a dimensão interna, que é a atitude do coração, a devoção sincera. E tem a dimensão externa, que são as ações que nascem desse coração, as práticas que todo mundo vê, como oração, jejum, a meditação na palavra. Uma coisa simplesmente não existe sem a outra. E aqui tem um ponto crucial, a motivação. Jesus foi muito claro quando nos alertou para não transformar a devoção em um espetáculo. A prática espiritual não busca aplausos, não busca reconhecimento humano. Ela busca uma conexão genuína e discreta com Deus. Se a glória que a gente busca é a dos homens, bem, a recompensa para por aí mesmo. Mas vamos ser bem sinceros. Saber de tudo isso é uma coisa, agora colocar em prática é outra, bem diferente. E com isso a gente entra no nosso terceiro ponto, o desafio da prática. Por que será que é tão difícil manter o ritmo? Essa é uma pergunta que, olha, todo mundo se faz. É a mesmíssima coisa de tentar manter a rotina na academia. A inércia é poderosa. No começo a gente está super empolgado, mas depois a vontade vai diminuindo. E vira aquele ciclo vicioso, sabe? Quanto menos se faz, menos se quer fazer. A vida espiritual segue essa mesma lógica. A negligência acaba iniciando um ciclo bem perigoso. Primeiro, a prática vai diminuindo. Logo em seguida, a nossa sensibilidade espiritual se enfraquece e as coisas meio que perdem o brilho. O estágio final é o risco real de atrofia, quase uma paralisia na fé. É um alerta bem direto para levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, como diz a carta aos Hebreus. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? Com passos práticos realistas. Começar o dia com oração, praticar o jejum com regularidade, participar ativamente da vida da igreja e, claro, alimentar a mente com a leitura das Escrituras e de bons livros. A chave de tudo está em construir hábitos consistentes. E, finalmente, nosso último ponto muda um pouco a perspectiva. Essas disciplinas não são apenas para o nosso crescimento pessoal. Elas são ferramentas essenciais. São verdadeiras armas para uma batalha que é muito real. E esse versículo de Efésios deixa isso mais claro do que nunca. Existe uma realidade espiritual de conflito. O inimigo é astuto e busca o tempo todo criar ciladas. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais não é um luxo, sabe? É uma necessidade para quem quer permanecer firme.
E na nossa luta de hoje em dia, uma das maiores, se não a maior fonte de distração é essa telinha que a gente carrega no bolso. A dependência digital, aquele impulso de checar as redes sociais a todo momento, de responder mensagens, isso virou uma compulsão que rouba o tempo e o foco que deveriam ser dedicados à nossa comunhão com Deus. E para a gente encerrar, fica uma reflexão. E olha, não se trata de culpa, mas de consciência. Qual tem sido o maior obstáculo para a prática dessas disciplinas na nossa vida? Identificar esse desafio é o primeiro e talvez o mais importante passo para vencê-lo e fortalecer o espírito para tudo o que ele foi criado para ser.